Bruce Lipton, esse biólogo, ele começou a estudar o DNA das células, começou a estudar a célula de um modo geral. Então ele pegou células-tronco, na época ele estudava células estaminais, que são correspondentes às células-tronco, né? Na verdade, uma célula embrionária. Essa célula embrionária, quando você é um embrião, ela é chamada dessa forma. Depois que você nasce, nós denominamos de células-tronco. Não dá para chamar de célula embrionária em você. As células embrionárias, no caso do embrião ali, quando está ali durante a gestação, quando você vai nascer, você vai ter ali as células-tronco no cordão umbilical e na sua medula óssea. Então, na medula óssea, nós temos as células-tronco. Para que nós temos as células-tronco? Basicamente, é para você estar sempre revigorando o seu corpo. As suas células-tronco, por exemplo, vai formar ali as células sanguíneas, né? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, o sistema imunológico como um todo, né? Ela está ali no centro da medula óssea. E ela precisa renovar cada vez mais para você estar sempre revigorando todo o seu corpo. E além disso, nós temos muitas células que não são propriamente células do corpo humano, que são os micróbios. A gente tem muitas pesquisas nos últimos anos falando da microbiota intestinal, por exemplo. Tem tido um avanço muito grande. Para a gente entender que nós vivemos aí em sinergia com alguns micro-organismos, né? Eles coabitam o nosso corpo, nós vivemos em simbiose. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre tudo isso que a gente já expliquei um pouquinho sobre isso para você, lá na terceira, quarta lei biológica, falando dos micróbios, a gente entender que eles não são esse mal que todo mundo prega. A gente tem que entender isso para ficar claro sobre essas pesquisas que eu vou te explicar hoje relacionadas à epigenética. Quando a gente fala das pesquisas de Bruce Lipton, o que ele fazia basicamente? Ele pegava placas de Petri, que seria, imagina tubos de ensaio, você pegava ali 3 pratos, tá? Vamos imaginar assim. Ele pegava essas células, uma célula específica, né? Ele fazia um meio de cultura, colocava ela dentro de uma placa Petri, imagina dentro de um prato, e ele criava ali um meio de cultura. Basicamente, as células elas vivem ali no seu sistema sanguíneo, e quando a gente retira essas células do sistema sanguíneo e coloca num recipiente para analisar, nós temos que ter um meio de cultura. Basicamente, é como se eu estivesse pegando, fazendo um sangue artificial ali para aquela célula sobreviver. Então, o que ele fazia? Ele pegava essa célula, colocava num pote, num prato, tá? Chamado de placa de Petri, e essa célula começava a se multiplicar. A cada 10, 12 horas, essa célula, ela se multiplicava, ela dobrava. Então, uma célula, depois de 10, 12 horas, ela virava 2 células. Depois de mais 10, 12 horas, viravam 4 células. Depois 8, 16, ia multiplicando gradativamente, consequentemente ali, sucessivamente. Ok. Em menos de uma semana, esse pote, essa placa de Petri, esse prato, tinha mais de 50 mil células idênticas geneticamente. E o que esse biólogo fez? Ele pegou e dividiu essas células em 3 placas de Petri, em 3 potes, em 3 pratos. E ele foi lá e mudou o meio de cultura, ele mudou a química, ele mudou a composição daquele ambiente. Uma célula que ele modificou o ambiente, mudou o meio de cultura, ela se transformou em uma célula óssea. Ao outro prato, aquelas células que eram idênticas geneticamente, se transformou em músculo. O outro se transformou em célula de gordura. O que basicamente ele fez? Ele mudou o meio de cultura, mas a genética era idêntica. Então isso já começa a quebrar a teoria proposta pelos autores Crick, Watson e Wilkins na década de 50, 1953, que a genética era soberana, que a genética controlava a estrutura física, a estrutura molecular, controlava as suas emoções, seu comportamento, e não tem nada a ver quando a gente analisa em relação à epigenética. Porque Bruce Lipton modificou o meio de cultura. Então ele pegou células iguais, dividiu e mudou o prato. Vamos supor, ele foi lá e colocou um cálcio nesse primeiro prato. E ele virou osso. Mas elas eram geneticamente iguais dos outros pratos. Ele vai lá e coloca, por exemplo, uma gordura ali. E a célula se transforma em células de gordura. E ele vai modificando isso. E a célula coloca proteína no outro, um aminoácido. E a célula se transforma numa célula muscular, por exemplo. Então, quando você muda o meio de cultura, mesmo a genética sendo idêntica, ele modifica. Mas por que isso acontece? Na verdade, que Bruce Lipton começou a perceber, quando você mudava o meio de cultura, você estava mudando o ambiente em que aquela célula vivia. E a gente vai entender por que o ambiente ele pode ser propício para você ter saúde ou ter doença, para você conseguir ajudar os seus pacientes a se equilibrarem e ter saúde, ou fazer com que eles continuem sentindo sintomas ali, tendo sintomas físicos e comportamentais, tendo doenças, e não consigam melhorar. E fica sempre aquele atendimento repetitivo. Vai lá e faz sempre a mesma coisa e o paciente nunca melhora. Não é culpa sua, mas porque você precisa fazer com que esse paciente entenda que ele precisa modificar o ambiente dele. A gente vai entender o que está dentro do ambiente, o que a gente precisa mudar
para realmente melhorar e ter uma qualidade de vida. Eu sempre gosto de usar essa frase, que é você virar para o seu cliente, para o seu paciente, e perguntar para ele se ele está disposto a desistir de tudo aquilo que fez ele adoecer. Basicamente, ele está disposto a mudar esse ambiente dele, ele está disposto a mudar tudo aquilo que fez ele ficar doente, para ele vir para o outro prato, né, para outra placa de Petri, transformar daquela célula de gordura para uma célula muscular. Será que ele está disposto a isso? Esse é o primeiro passo.